Estamos aqui pela graça de Deus. Mais um culto abençoado. E eu sempre digo a todos, esse é o maior culto, o culto mais maravilhoso, o mais principal de todos na face da terra, que é o culto de Santa Ceia. E disse Jesus, fazer isso em memória dele. Nós estamos fazendo isso em memória de mim, até que ele venha. Mesmo no culto hoje, é o quarto elo ou terceiro elo? Terceiro elo, continuando a campanha, põe-te em pé que falarei contigo. Aleluia, vamos já direto para a mensagem. Deus abençoe, estão assistindo internautas aí. Aleluia. Cuidado Evangelho Publicitário. Coronel Cabral. Aleluia, Coronel Bandaru, que está assistindo. Deus abençoe eles. Os que estão aqui. Subtenente Vilmar, é um prazer te ver. Você é bênção na minha vida. Companheiro meu e trabalha junto comigo. Glória a Deus. Vamos à palavra. Ezequiel, capítulo 2. Esse é o tema da mensagem. Deus abençoe meus filhos, meu filho Maico, a Índia, minha netinha Isis, toda a minha família, em nome de Jesus, minhas filhas, minha esposa que está aqui, glória a Deus. Marquinhos, seja bem-vindo. Você já faz parte da nossa igreja, missionário Jaqueline, nosso missionário também, glória a Deus. Ezequiel, capítulo 2. Glória a Deus. É o tema da mensagem. Amém. Ele disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. E o Espírito então entrou em mim, quando ele comigo me deixou em pé. E eu ouvi quem falava comigo. Até aí. Fecha a Bíblia, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui na tua presença para louvar, adorar o teu nome, que teu nome é santo, teu nome é exaltado, o teu nome é glorificado. Só o Senhor é Deus, não existe outro nem em cima da terra, nem embaixo da terra. O Senhor que transforma, o Senhor que restaura, o Senhor que restitui. Para o Senhor nada é impossível, tudo é possível naquele que crê. Então creia, igreja, que a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a família, em nome de Jesus. Passar de palmas para Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Mensagem de hoje. Vamos sair um pouco fora do tema, assim, focado de Ezequiel. Mas a mensagem é sobre você tomar posição. É você ficar em pé. Nós já começamos o culto em pé, louvando a Deus, reverenciando a Deus. Aleluia. Agradecendo pelas bênçãos, pela graça, aleluia, que Ele tem nos dado, que Ele tem favorecido. Eu digo para você e pergunto nesta noite, poucas perguntas, quero que entre no seu coração e perguntando para você, o que você veio buscar hoje? Por que você está aqui hoje? Qual o motivo de você estar aqui hoje? Não só porque é Santa Ceia, mas eu digo que o maior motivo que nós estamos aqui presentes é pela presença de Deus, é por sentir a presença do Senhor, é pelo Espírito Santo de Deus, é o nosso Senhor Salvador, que morreu na cruz por você, por mim e por todos nós. Aleluia! Esse é o nosso motivo e nós estamos aqui hoje. Em Jó, aleluia, nós vamos ministrar sobre a vida de Jó. Aleluia! No capítulo 1, do versículo 13. Nós vamos para a história maravilhosa de Jó. Diz que Jó, temente a Deus, ele não se desviava do seu caminho. Aleluia. Mas mesmo muitas pessoas, temente ao Senhor, como Jó era, também o inimigo tenta. Ele continua tentando destruir, tentando atrapalhar seus sonhos. Mas se você, irmão, está na presença de Deus, o inimigo não lhe toca. Aleluia, pode tocar as coisas ao redor.
Pode tentar quantas coisas ao redor, mas Deus, o anjo do Senhor, acampa ao seu redor, ele protege, ele guarda, aleluia, nosso Senhor. Ele diz que em um dia, que aconteceu que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó, que ele disse, estando arando os bois e as jumentas, pastando perto deles, os atacaram os sabeus, e o tomaram, e feriram os servos a fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Aleluia. Imagine que tristeza. Glória a Deus. Enquanto este estava ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu sobre o céu, e queimou as ovelhas, e os servos, e todo consumiu, e somente eu escapei para trazer a nova. Pastor, você vai falar só de tristeza, mas é que esse tempo. Por qual motivo é que nós devemos nos posicionar de estar em pé? Aleluia. Enquanto esse estava ainda falando, veio outro e disse, os caldeus fizeram 3 esquadrões, e deram sobre os camelos, e tomaram e feriram os servos a fio da espada. Somente eu escapei para trazer a nova. No versículo 18 diz, enquanto ele estava ainda falando, veio outro e disse, os teus filhos, as tuas filhas, estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito. E eis que um grande vento, que veio do lado do deserto, deu para os 4 cantos da casa, caiu sobre os jovens, os quais morreram, e somente eu para trazer a nova. Tragédias, tristezas. Pare e pense como é que pode acontecer todas as coisas com o homem que é temente a Deus. O homem que é temente ao Senhor. Ele não se afastava da presença dele. Era ofertante dizimista naquela época também. Buscando sempre, consagrando a sua família. A palavra diz que quando Jó, aleluia, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra, o adorou. Nessas situações eu digo para você, muitos nós passamos por situações, por calamidades, por dificuldades, aleluia. Mas eu pergunto para você, quando acontecer um fato desse, aleluia, eu pergunto para você, você ainda ficará em pé? Quando o mal vem, quando a tragédia vem sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, você está preparado? Você vai cair? Vai estar firme em Jesus Cristo? Ou vai se levantar para agradecer a Deus? Você imagina, irmã, imagina, irmão, você perdeu o seu filho, você perdeu a sua filha, você perder toda a sua família e ainda adorar a Deus? Nestas calamidades, vocês vão dizer assim, puxa, foi Satanás que atacou. Sim, mas foi vontade permissível de Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que era dele, mas não tocasse na sua alma. Para ver se ele ainda era servo de Deus, se ele ainda estava na presença do Senhor, se ele ainda murmurava, se ele ia murmurar contra o Senhor. Mas Jó não. Jó era temente ao Senhor. Eu pergunto para você, quando eu vi o mal sobre a sua casa ou sobre o seu lar, na minha vida, quando aconteceu esse fato, foi para mudar. Quando Deus toca de você, Deus permite uma enfermidade. Quando já passamos por essas pandemias, teve igual, muitos pegaram Covid, alguns não, mas pegou para a morte, alguns morreram, alguns se foram, mas Deus preservou a sua vida. Por quê? Porque o inimigo não tocou de você. Glória a Deus. Deus te guardou. Por que Deus te guardou? Porque Deus tem um projeto, tem um plano na sua vida. Ainda o livro da vida não se fechou sobre você. Glória a Deus. Eu me lembro. E Jó, tudo ele perdeu. Eu lembro dessa comparação de Jó com a minha vida, quando eu estava na clínica internado. Tinha perdido tudo. Casamento, família. Estava perdendo meu emprego na polícia militar. Internado por alcoolismo. Estava com cirrose hepática, condenado à morte.
quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu estava de pé. Mas quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu caí. Me ajoelhei, clamei e gritei ao Senhor. E perguntei por quê. Desabou toda a minha vida. Deus tocou em tudo. Só a única coisa que faltava tocar na minha vida era na base forte, que era minha mãe. Tinha praticamente, meus filhos estavam bem. Mas eu amava demais a minha mãe. Minha mãe era uma missionária, serva de Deus. Buscava a presença do Senhor, profetizava na minha vida que eu seria um pastor, e eu falava que não seria nunca um pastor. Mas quando Deus usa a pessoa e profetiza na sua vida, hoje eu estou profetizando. Eu caí, como eu disse. Caí e briguei com Deus. Mas como pastor? Você vem de chorar, você simplesmente não sentia raiva. Eu estava de pé. A mensagem é essa. Eu falei, Deus, por que o Senhor fez isto comigo? Deus, por que o Senhor tirou esta serva do Senhor que fazia a obra do Senhor e não tirou a minha vida cheia de defeitos, cheia de erro, cheia de pecado, traições, com enfermidade grave, com cirrose hepática? Por que o Senhor não me matou? Se o Senhor matou ou tirou a vida da minha mãe, eu quero que o Senhor tire a minha própria vida também. Eu quero morrer junto com a minha mãe. Aí veio um clarão tão grande, mais forte que esta luz aqui. Bateu sobre o meu rosto e eu caí sobre o solo. E Jesus veio. Eu senti a presença dele. E me carregou naquele momento, eu fui arrebatado, e quando eu olhava o meu corpo inerte lá no chão, e eu falava assim, eu estou nas mãos de Deus. É a campanha passada. Eu, glória a Deus, aleluia, mas quando você ouve aquela voz que você nunca se esquece, quando você tem encontro com Deus, quando você tem encontro com Jesus, você nunca esquece. Ele falou comigo e disse, filho meu, ainda não é a tua hora. Eu voltei. E Deus começou uma nova vida sobre a minha vida. Eu estava em pé, mas caí. Caí para que ele me erguesse novamente. Eu fiquei em pé novamente. E aqui neste momento, quando Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, ele simplesmente, o que ele fez? A palavra nos diz que ele se rasgou todo o seu corpo, que tinha aqui o seu manto, aleluia, e raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e disse, nu é no ventre da minha mãe, e nu tornarei a ele. Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou. Ele glorificou. Ele agradeceu a Deus. Você imagine como Satanás ficou naquele momento. Satanás ficou endiabrado, já era um diabo, ficou endiabrado mais ainda. Ele mudou o cativeiro. E eu pergunto para você. Houve os primeiros fatos. O primeiro foi que os caldeios roubaram os seus bois. O segundo fato foi que queimou as suas ovelhas e todos os seus servos. O terceiro fato, mataram os seus camelos. E o quarto fato, veio o vento grave, derrubou tudo e matou os seus filhos. E quando ele se adorou ao Senhor, quando ele recebeu a notícia. O que isso quer dizer? Ele estava cumprindo a graça de Deus. Jó, aleluia, ele tinha, aleluia, as virtudes do Senhor. Jó tinha virtudes do Senhor. Ele tinha o quê, pastor? Ele tinha domínio próprio. Mansidão. Aleluia. Ele tinha equilíbrio. Ele tinha dignidade. Ele tinha fidelidade. Você é fiel ao Senhor? Fiel no pouco, no muito, Deus te colocará. Aleluia! Ele era fiel. Eu pergunto quantas vezes nós recebemos notícias adversas no seu lar, na sua casa, nos dias de hoje. O que você faz, irmão? O que você faz, irmão, na hora do mal? Quando o mal vem. Você chora?
Se descabela, grita, murmura, ou vai para a presença do Senhor? Ou vai buscar a face de Deus? Eu pergunto para você, o que fazer nesse momento? Eu peço para você que nesta noite, aleluia, que Deus quer falar contigo, irmã. Deus quer falar contigo, irmão. Quer dizer que tudo que você passou, ou tudo que você está passando, eu não sei, Deus sabe do seu coração. Mas eu peço para você, igreja, eu peço para você, irmão, eu peço para você, irmã, não desista, porque Ele disse, eu estou contigo, não te deixo e não te abandono. Ele está do seu lado. Jeremias 33 fala assim para você, ei filha, clame a mim. Busque o Senhor. Buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai o Senhor enquanto você pode achar. Ainda é tempo, irmã. Ainda é tempo, irmão, para você ser salvo. Ainda é tempo de ser liberto. Busque a presença de Deus. Busque o Senhor. Tome sua posição. Fique em pé. Glorifique a Deus. Louve o Senhor. Aleluia. Aleluia. No capítulo 5 de Tiago. Tiago também fala sobre Jó. Tiago nos diz assim, muitas situações, ouviste falar no Novo Testamento, ouviste falar sobre a paciência de Jó? Todo mundo achava que era um ditado, você tem a paciência de Jó, porque tudo isso está acontecendo na tua vida, você tem a paciência de Jó, mas não é um jargão, não é um costume de nós falarmos, está escrito na palavra de Deus, está em Tiago. Tiago falou, você tem a paciência de Jó? De tudo que ele passou, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, e ele ainda adorou ao Senhor? Eu pergunto para você hoje, como é que está a sua vida? Como é que está o seu lar? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Você está agradecendo, está louvando ao Senhor, está buscando a presença, você está orando para a sua família? O objetivo nosso hoje, é o meu praticamente, a minha vida, a minha esposa, é orar uns pelos outros, é orar por vocês, é orar pelas famílias, é orar para que você venha para Deus, é orar para que você não se afaste do caminho, é orar para que você esteja na presença do Senhor. O pastor sempre está buscando a presença do Senhor, orando pela igreja do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 28. Perdão. Mateus capítulo 8. Diz que Jesus, entrando ele no barco, e os seus discípulos seguiram. E eis que o mar levantou-se tão grande temporal, que o barco era coberto pelas ondas, e porém ele estava dormindo. E chegando ele, seus discípulos despertaram, dizendo, Senhor, nos salve, porque perecemos. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca fé? E então, agora vem a palavra. E então ele, o que ele fez? Levantou-se. Ele ficou em pé, no meio do mar, no meio da tempestade, ele se levantou. Jesus nos dando exemplo, levantou, repreendeu os ventos e o mar e seguiu a grande bonança. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle da sua vida. É se você entregar a sua vida ao Senhor. A palavra nos diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e as demais coisas serão acrescentadas. Entrega a tua vida ao Senhor. Jesus estava no barco e os discípulos estavam desesperados. Nós vamos morrer. E o Senhor deitado e mestre, dormindo. Jesus era Deus e é Deus. Ele estava no controle, ele está no controle da sua vida, ele está no controle do barco. Quando ele levantou-se, ele falou para o mar, acalma-te. E os discípulos ainda perguntaram, quem é esse que acalma até o mar? E quando ele fala,
tudo obedece. É o nosso Senhor Salvador dizendo para você hoje, irmã, não desista. Aleluia. Eu não sei o que está passando na sua aflição, ou o que você já passou, mas eu digo, quem está no controle de todas as coisas é Jesus que está no controle da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Em 2 Timóteo. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Pai. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, está no controle de todas as coisas. Ele sempre está dizendo, filho meu, eu não te deixo e não te abandono. Eu estou ao seu lado. Eu estou contigo. Aleluia. 2 Timóteo. Glória a Deus, glória ao Pai. Capítulo 2. Diz assim o Senhor. No versículo 8 em diante. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é descendente de Davi, ressuscitou-se dos mortos. E ele nos diz, pois filho meu, fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. E o que ao fim de muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos em ensinar uns aos outros. Sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. O que ele quer dizer? Que nas lutas, na dificuldade, ele diz, filho meu, fortifica-se. Como é que se faz fortificar? É você buscar a face dele. Como é que se fortifica? É você orar, é você clamar, é você estar na casa do Senhor, é você estar na presença de Deus. Fortifica-se. Por isso sofra, diz assim, aleluia, para agradar aquele que no lado estou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado militar legitimamente. Aleluia. Por isso sofro das prisões. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também, aleluia, alcance a salvação em Cristo Jesus para a glória eterna. A palavra fiel é esta. Se morremos com Ele também, aleluia, viveremos com Ele. Se sofremos também com Ele, também reinaremos. Glória a Deus. Mas também diz assim, se eu negarmos, se você negar que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, que Ele veio na terra para te salvar, Ele também vos negará. Ele permanece, irmão. Ele permanece, irmão, sempre fiel. Você pode se desviar muitas vezes do caminho. Eu já desviei do caminho. Estive fora do caminho de Deus. Mas Deus deu oportunidade para encontrar o caminho. Eu digo para você, ainda é tempo de você voltar para o caminho de Deus. Ainda é tempo de você estar na presença do Senhor. Jesus não voltou, mas Jesus está à porta. Ele diz, eis que estou à porta. E se tu abrir a porta, entrarei em sua casa. Qual é a casa? É o seu coração. E serei contigo. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar na sua alma. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ah, mas pastor, está difícil, está uma luta. Deixa Jesus entrar. Aleluia. Para Ele nada é impossível. Tudo é possível naquele que crê. Deixa Ele entrar. Entregue tudo nas mãos de Deus. Confia nele. Aleluia. Deixa Jesus entrar na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa o Senhor entrar. Em Provérbios nos diz. Aleluia. Glória a Deus. Se tu mostrares fraco, fala assim, no dia da angústia, no dia da luta, da adversidade, pense, sua fé também será fraca. Mas se você acredita em Deus, se você confia nele, se você tem fé nele, que é fé, o firme fundamento das coisas que você vê e não se vê, mas tudo é possível. Se você acredita nele, você recebe a tua graça, a tua bênção. Não ser no dia da angústia, da dificuldade, é hora de você buscar amar,
buscar a Deus, buscar o Senhor cada vez mais. Não tem uma canção velha, não lembro se que vou, mas que diz assim: busque mais, clame mais, ore mais, jejue mais. Eu não sou louvor, mas tem uma música assim, né? Se puder cantar, canta. Busque o Senhor, busque mais, ore mais, clame mais. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Estamos encerrando a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Efésios. Aleluia, capítulo 6. Nos diz assim no versículo 10. Os demais irmãos, nos fortalecemos no Senhor, na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, aleluia, contra as astutas ciladas do diabo, aleluia, para que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. É uma luta grande. Mas, portanto, ele fala: tomai, aleluia, a armadura. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É sobre essa mensagem. Quando o mal vir, você não está de cabeça baixa, caído. É você estar de pé na presença dele. É você estar de pé, louvando a ele. É você estar de pé, buscando a face dele. É você estar de pé, agradecendo a ele. Aleluia. É você estar de pé, orando, intercedendo pela família de Cristo. É você estar de pé, buscando a face dele. É você estar de pé, lutando e vencendo todas as batalhas, todas as dificuldades. É você estar de pé para a glória, aleluia, e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estar sempre firmes. Jó se levantou. As lutas, dificuldades, disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito o quê? Seja o nome do Senhor. Ele louvou, ele agradeceu. Nós estamos na Santa Ceia hoje. A data maravilhosa. Nós não deixamos de falar sobre Cristo, sobre o significado da Santa Ceia. Jesus, quando foi crucificado, ele estava o quê? Na cruz. Ele estava em pé. Ele estava olhando você, olhando todos vocês. Ele estava de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos os estáis cansados e sobrecarregados, eu vos enviarei. Entregue tudo nas mãos dele. Jesus se levantou, ele está aqui vivo e ele ressuscitou. Aleluia. Vinde a mim todos, não é só um. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos enviarei. Entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tenha fé. E as demais coisas, o que, igreja? Serão acrescentadas. O que Deus quer acrescentar na sua vida? A bênção sobre o seu lar. A bênção sobre a sua família. A cura de uma enfermidade. Toda a sua situação financeira. Toda a sua situação amorosa. Toda a sua família quer ser salva. Ele quer que você entregue nas mãos de Deus. É quando você chegar assim: Senhor, eu estou aqui. Essa Bíblia, o exemplo, eu estou aqui. Entrego tudo nas tuas mãos. Eu vi as costas e deixei nas mãos de Deus. Entrega teu caminho, Senhor. Me prostro de pé para louvar a Deus. Me prostro de pé para agradecer ao Senhor. Nesta noite maravilhosa de Santa Ceia do Senhor. Jó louvou, Jó adorou. Ele se prostrou ao Senhor. E dizendo: não ouvi e não voltarei. Eu digo para você: como é que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Você vai adorar? Vai buscar a face? Vai buscar a presença dele? Como é que está a sua vida? Deus quer transformar a sua vida. Deus quer restaurar tudo que você perdeu. Essa noite maravilhosa,
Santa Ceia do Senhor. Entrega tudo nas mãos de Deus. Ficamos em pé também, igreja, nesse momento. Você pode perceber a campanha. Põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer falar com você, igreja. Jesus quer falar contigo, irmão. Ele fala com você que eu estou contigo, eu não te deixo e não te abandono. Ele não abandona, mas ele diz assim sempre que isso está lá em Josué. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, para que tu vá bem. Vamos orar ao Senhor nesta noite maravilhosa. Estenda as mãos ao céu. Ponha bem e adore ao Senhor. É hora de você orar. É Santa Ceia do Senhor. Você pode orar agora agradecendo tudo que Deus fez na sua vida, tudo que Deus colocou na sua vida, tudo que Deus te livrou. Livramentos de morte, livramentos de acidente, livramentos de enfermidades. Você foi curado, você só é salvo da enfermidade. Eu, nesta semana passada, antes de ontem, eu quase morri essa semana passada. Fui parar no hospital. Mas a mão de Deus estava lá. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta noite agradecendo e me pondo em pé na tua presença para agradecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Eu vos peço em nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa cada família representada, derrama bênção, derrama graça, derrama unção sobre a vida, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo também, Senhor, toda dor, Senhor, toda enfermidade, mandado do inferno contra a sua vida, toda infecção no seu corpo, da planta dos pés até a sua cabeça, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, cura, liberta, transforma, Senhor, todos os seus projetos, todos os seus sonhos que você colocou nas mãos de Deus. O Deus está trabalhando e você será vitorioso. Você vai receber essa bênção. É você hoje. Hoje entregue tudo nas mãos de Deus. Entrega ao Senhor. Levanta-te. Não desista, porque Deus está contigo. É que eu vos peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a todos. Ficamos em pé. Põe de pé.